Fala pessoal, ontem dia 11/4/2024 eu passei na prova NSE8 escrita, ou FCX. Então nesse vídeo de hoje eu quero passar um pouco aí de como foi essa minha experiência. Meu nome é Matheus, esse é o canal SecInfra. Bom pessoal, para comentar então aqui sobre a prova, eu peguei aqui o handbook, né, o handbook da certificação FCX. Então, FCX, para quem não sabe, né, é uma prova dividida, né, em duas etapas, né, uma prova escrita, teórica, né, assim como as outras provas, NSE4, NSE7 e assim vai, né, faz num Person View Test Center, né, ou online pelo Person View também, né, tem custo de $400, como a maioria das provas, né, 60 questões, 2 horas para fazer. A segunda parte é a prova prática, né? Então, antigamente tinha que fazer nos Estados Unidos ou em alguns escritórios da Fortinet, eventualmente liberavam, né? Mas hoje ela já pode ser feita online, tá? Não é pelo Person View, é por uma outra ferramenta, eu não me lembro o nome agora, mas pode ser feita online aí da tua casa, aí do escritório, bem tranquilamente. E daí essa daqui tem um custo de $1.600, né? É dividido em duas partes, uma de 5 horas e uma de 4 horas, né? Cada parte com 15 tasks para a gente fazer. Mas hoje vamos falar da escrita, foi o que eu passei. Então, eu fui fazer aqui num centro de treinamento, aqui perto da minha casa, né? E esses são os tópicos aqui que temos, né? Então, teve pergunta aqui sobre chassis, solution, né? Então, me lembro que teve uma pedindo ali qual seria a melhor porta para colocar no chassi, que não interferisse na velocidade das outras. Teve bastante pergunta aí bastante não, umas 2, 3 perguntas de FortiMail em conjunto com o FortiSandbox. Teve bastante perguntas assim, de redes tradicionais, mas também principalmente redes híbridas, cloud e multi-cloud. Então, teve uma seria de AWS, uma que era de Azure com On-Premises e uma que era de Azure On-Premises e Oracle Cloud. Então, bastante coisa legal. Teve pergunta aqui de Transparent Mode, teve também pergunta de Virtual Wire Pair, bastante pergunta de HA na nuvem também. Tem bastante coisa sobre aceleração, né? Então tem que estar ligado nos comandos aí que alteram o comportamento, né, do NP6, do NTurbo, do CP. Então, e o que altera, né? Pergunta do Vedon Link também, bastante coisa. Arquitetura de FortiGate Chassis também aparece, de módulo de FortiGate Chassis também. CIEM, eu não me recordo de ter tido nenhuma pergunta. SASE também não. Private Cloud, eu acho que teve alguma coisinha de FortiMail, de FortiSandbox Cloud. Roteamento teve, acho que uma Joy SPF misturada com Vedon. BGP também teve umas 3, 4. Então, legal saber para que é o Software Configuration, para que é o Graceful Restart, para que é o Route PTL. Roteamento assimétrico também teve uma pergunta, se não me engano. SD-WAN tem pergunta pra caramba. Então tem pergunta de tudo que é tipo, de qual é o melhor jeito de implementar. Tem algum screenshot, por exemplo, de como criar uma template no FortiManager, qual seria o melhor jeito de fazer. Tem debug de SD-WAN. Aqui Virtual Wire Pair, que eles falam, né? Teve pergunta de ADVPN. VPN PSEC tem bastante coisa de troubleshoot, né? Então tem uma pergunta que era mais ou menos ele apresentava um debug de quando a VPN funcionava, a configuração atual, um debug atual, e ele diz que alguém mudou a configuração, mas não se tem o backup antigo, só se tem esse debug antigo. Uma coisa bem estranha, né? Porque o debug não tem backup, mas tudo bem. Vamos lá, é só uma historinha que criaram, né? Daí você, com base ali, né, no debug antigo, no debug novo e na configuração atual,
tem que dizer quais comandos ou seja, alterações na configuração, resolveriam o problema e conectaria a VPN. Se não me engano, teve 2 perguntas assim, né? Multi-chassis lag com FortiFit teve bastante, então quem tiver acesso a FNDN, recomendo fazer lá os laboratórios de MC lag. FortOS, Control Policy, FortNAC, então NAC Policies caiu também, então o conceito de NAC Policy, né? Quarentena, né? FortLink. FortAP eu não me lembro de ter visto nenhuma, tá? Mas Switch tem bastante. Secure SD-WAN, então cai bastante coisa, então SD-WAN com nuvem, com MPLS, com ADVPN junto. VoIP também cai, algumas coisas de VoIP em modo flow. Autenticação com Forte Authenticator cai bastante coisa. SAML também cai. E aqui, deixa eu ver, SOAR caiu também. Automation Stitch para bloqueio de IPs maliciosos caiu também. O Analyzer manda um webhook, né, para o FortiGate. Então aqui tem o Automation Stitch, né? Fabric Connectors, então com FortiMail, FortiWeb. ZTP cai também, né? Então SOAR Handler cai. FortiEDR também cai, agora não bem. FortiEDR caiu também, mostrando lá um playbook, daí tem que explicar o que está fazendo. Automação cai bastante API. API é um ponto a dar uma boa estudada. Cai aqueles Jinja script de FortiManager também. Então cai bastante coisa. O que eu recomendo. Aqui até tem algumas recomendações aqui ele diz quais os produtos e o base firmware, né? Eu sempre estudei pelo firmware mais atualizado ou no máximo segundo, né? Então FortiGate 74X ou 72X. Às vezes tu acha uma coisa em um, não acha no outro, às vezes tem um lab guide de um, não tem do outro aí, né? Então aqui ele tem os administration guides e handbooks, né? Então é necessário mesmo ler todos esses. E aqui os recomendatórios preparatory courses, né? Então, como antes dessa mudança das certificações eu pretendia fazer NSS 6, eu já estava estudando na época FortiADC, FortiWeb, FortiSwitch e FortiAuthenticator. Então esses caras já tinham lido, dei uma relida por cima. Aqui, esses 3 aqui, eu acho muito importante vocês lerem, mesmo se vocês não vão fazer essa prova, é muito importante para o dia a dia de vocês, tem bastante troubleshooting legal, Enterprise Firewall, LAN Edge, SD-WAN. Então, e laboratório, né, gente? Você tem que fazer bastante laboratório. Vi um cookbook lá de uma implementação, tenta fazer isso no laboratório. Se não der no IVE, vê se tem no FNDN, faça todos os laboratórios que tiver no FNDN. Tenta conseguir algum equipamento emprestado para a empresa que vocês trabalham para fazer laboratório, ou em casa, ou no escritório. Eu acho que é bastante importante aí fazer laboratório, tá? Apesar de ser uma prova teórica, a maioria das perguntas é relacionada a um ambiente, a um estudo de caso ali, né? Uma historinha triste. Então, você tem que estar habituado a pegar diferentes cenários para conseguir passar nessa prova. E, cara, é muito estudo, tá? Eu estou estudando aí desde outubro, por aí, tá? Então, e por setembro eu botei na cabeça que eu ia fazer, no C8, queria fazer no começo do ano. Vi que eu não estava preparado ainda em janeiro, fevereiro, daí eu pensei, bom, vou tirar minhas férias em março, depois das férias eu volto estudando com tudo, apesar de eu já estar estudando bastante, mas ali no final de março eu comecei a pegar bastante pesado ali, desde o dia 18, ali, todos os dias de tarde, estudando pra caramba. E deu bom. Deu bom. Opa, e pessoal, aqui também, então, para quem tá curioso, esse foi o meu resultado, tá? Então, os piores tópicos aqui foi networking, security arquitetura e security SD-WAN, né? Então, tem muita coisa para estudar em networking, em security arquitetura e na SD-WAN. O pessoal que ia melhor em SD-WAN, confesso.
infraestrutura eu gabaritei. Aqui, Security Solutions, Operations e Automation eu considero que eu fui muito bem. Então, a Automation é bem difícil, é bastante API, né? Teve uma questão ali que eu realmente não tinha noção de qual era a resposta. É aquele caso assim, que eu olhei assim, cara, eu olhei isso aqui por cima e não estudei direito. Então, tem bastante coisa para estudar, né? Gabaritar essa prova que eu digo assim que é bem difícil. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje era isso, né? Se tu tem alguma curiosidade, quer fazer alguma pergunta aí relacionada à prova ou a como eu estudei aí, é à vontade, né? Pode deixar aí no comentário. Quem sabe aí no futuro, se a gente tiver bastante pergunta aí, eu posso fazer um vídeo só respondendo essas perguntas, né? Se você curtiu aí o vídeo, deixa aquele like aí para nos ajudar, né? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que em breve a gente vai começar a ter mais laboratório ainda, com foco aí na minha preparação para NCO prático. Então, fiquem ligados. Até mais, pessoal!